o adulto ele tem essa divisão, em geral, bem estabelecida. Assim. Então, um período de 8 horas, um período de 12 horas. O bebê não, a gente vai observar que ele tem um sono todo fracionado. Então, ele vai ter vários cochilos ao longo do dia, um período de sono muito maior do que 8 horas, então chega em geral a, às vezes, 22, 20 horas por dia, e um período muito curto de vigília, que é aquele período que ele está, em geral, mamando e interagindo com o ambiente. E isso vai começar a normalizar depois do 8º, 9º mês, que aí ele começa a ter um pouquinho de ritmo circadiano semelhante ao das pessoas maiores. Ele já dorme menos, já fica mais tempo acordado. Ele já começa... o tempo ainda é bastante longo, mas ele já começa a pelo menos fragmentar o período. Então começa a ficar um período mais longo e depois o período de vigília fica mais contínuo também. Ainda assim, nesses primeiros anos, eles tendem a ter pelo menos 2 ou 3 cochilos ao longo do dia. Também períodos mais prolongados, assim. E aí só depois, quando chega ali depois dos 4, 5 anos, que fica um pouco mais parecido, ainda mantendo um cochilo durante o dia, mas fica um pouquinho mais parecido. Mas ainda assim, a duração de sono bem maior. Na adolescência segue sendo maior. Tem um fenômeno bem interessante na adolescência, que é um atraso, né, das fases. Então, é normal que o adolescente vá dormir mais tarde, acorde mais tarde. Isso é fisiológico. Fisiológico. Tanto que tem já medidas em alguns lugares do mundo para não deixar que tenha aulas antes das 9 da manhã. Então, alguns lugares, sei de algumas medidas, acho que foi Califórnia, enfim, alguns estados norte-americanos, que eles mudaram os horários da escola, porque se viu por estudos mesmo, que a capacidade cognitiva, a habilidade que a criança e o adolescente vai conseguir desenvolver, ou principalmente aplicar, né, vai ficar pior se ela tem que sair muito cedo da cama. Ela fica privada de sono. E aí acho que isso também a gente entra um pouco no problema da privação de sono, que é algo crônico hoje em dia, né? O que acontece, né, quando a pessoa, não só com insônia, mas às vezes, dorme bem, mas pelas demandas de trabalho, de estudo, passa a tentar dormir 5, 6 horas por noite. Né? Bem, porém pouco. Interrompe o sono, né, assim. Tem uma analogia interessante aí que fala, por exemplo, sobre a máquina de lavar roupa. Tá? A gente não interrompe a máquina de lavar roupa no meio do ciclo. O ciclo. Ela tem que acabar, né? Senão não vai estar totalmente cumprindo essa função. Assim. Mas a gente interrompe o nosso sono no meio do ciclo. Então, agora até tem alguns aplicativos, algumas coisas que trazem uma tentativa de tocar o alarme só quando ele detecta que tu tá num sono propício para acordar, mas ele não é 100% exato, assim. Então, no fim das contas, a gente interrompe o nosso sono, não completa os fenômenos fisiológicos que tem que acontecer, e cronicamente isso pode levar a problemas bem sérios, né? Então, pode levar a piora na pressão arterial, aumento de risco de hipertensão, pode levar aumento de risco de diabetes tipo 2, inclusive... A memória. Memória também, né? Todos esses... E aí entra essa questão cognitiva dos adolescentes, né? Então, a gente percebe que a capacidade de aprendizado, de retenção de informação com a privação de sono fica pior, né? Enfim, então tem... Por isso que o sono cresceu tanto, né, nessa questão de discussões, porque está ficando cada vez mais claro como ele influencia, né, como ele é um processo fisiológico importante. Importante.